Olá pessoal! Nesse vídeo iremos falar sobre as convenções de Estocolmo, Roterdã e Basileia para a disciplina de Direito e Legislação Ambiental, ministrada pelo professor Dr. Rogério Grassetto da Universidade Federal de Alfenas. Nosso grupo é composto pelo Thales, Elizabeth, Bruna, Gisele e eu, Carol Ude. Antes de contar sobre o que aconteceu em Roterdã, Basileia e Estocolmo, acho importante vocês saberem o significado da palavra convenção. Em questões jurídicas e também no direito ambiental, entendemos por convenção um acordo ou pacto internacional sobre um assunto específico. E nos casos que vamos tratar aqui, veremos que houve acordos entre vários países, cujos principais assuntos giram em torno de substâncias perigosas para o meio ambiente ou para a saúde. As cidades desses acordos foram Estocolmo, Roterdã e Basileia, e o Thales vai falar agora um pouquinho sobre a Convenção de Estocolmo para vocês. A Convenção de Estocolmo foi um tratado internacional realizado na Suécia, na cidade de Estocolmo, sendo aprovada no dia 22 de maio de 2001, entrando em vigor em 17 de maio de 2004. Nela tratou-se a questão dos poluentes orgânicos persistentes, conhecido como POPs. Os POPs são substâncias químicas que têm sido utilizadas como agrotóxicos para fins industriais. Eles não são facilmente degradados, são capazes de serem transportados por longas distâncias pelo ar, água e solo, se acumulando em tecidos gordurosos dos organismos vivos, sendo preocupante para a saúde humana e o meio ambiente. Em maio de 1995, o Conselho do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, solicitou que fosse realizado um processo internacional que avaliasse uma lista inicial de 12 elementos prioritários considerados POPs. Hoje estão listadas na Convenção 23 substâncias, número ampliado em 2009, 2011 e 2013. Na Convenção, negociou-se junto ao Programa Ambiental das Nações Unidas, o NEP, tratar temas que determinam aos países que adotem medidas de produção, importação, exportação, uso e destinação final, enfim, procurando melhores alternativas ao destino dos POPs. De modo geral, a Convenção visou a eliminação e restrição dos POPs, seus estoques, resíduos e a redução da liberação de suas emissões não intencionais ao meio ambiente, além da identificação e gestão de áreas contaminadas por estas substâncias. Sendo assim, a Convenção foi ratificada por 50 países, sendo que hoje 164 partes integram a Convenção, na qual se defende 7 resoluções. O princípio da precaução. Obrigações de financiamento como auxílio de países desenvolvidos a países em desenvolvimento. A eliminação dos POPs produzidos intencionalmente, existentes e futuros, com a exceção do DDT, sendo autorizada a sua fabricação apenas para o controle de insetos transmissores de doenças como a malária. A eliminação, como objetivo último, dos subprodutos orgânicos persistentes, como dioxinas, furanos e hexaclorobenzeno. A gestão e deposição sustentáveis de POPs. Limites estritos e interdições ao comércio de POPs. Reservas limitadas e transparentes, a maior parte das reservas da Convenção, ou seja, são específicas para certos países, colocando limitações e exceções na sua aplicação. Como, por exemplo, nos Estados Unidos alguma atividade pode ser legal, e no Brasil a mesma atividade pode ser ilegal. A Convenção de Roterdã foi adotada em setembro de 98 e entrou em vigor em 2004, quando 50 países a ratificaram. Ela teve como objetivo o controle do movimento transfronteiriço de produtos químicos perigosos, baseado no princípio do consentimento prévio do país importador e na responsabilidade compartilhada no comércio internacional desses produtos. O grande crescimento da produção e do comércio de produtos químicos durante as últimas décadas causou preocupações quanto aos riscos potenciais que representam esses produtos e pesticidas perigosos. Imagine tomar um galão de 5 litros de veneno a cada ano. É o que os brasileiros consomem de agrotóxicos anualmente, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Desde 2008, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos, enquanto nos últimos 10 anos o mercado mundial desse fator cresceu 93%, o Brasil, esse crescimento foi de 190%, de acordo com os dados divulgados pela Anvisa. 70% dos alimentos in natura consumidos no país estão contaminados por agrotóxicos. Desses, segundo a Anvisa, 28% contém substâncias não autorizadas. Por causa da gravidade do problema, o Ministério Público Federal enviou um documento à Anvisa, recomendando que seja concluída a reavaliação toxicológica de uma substância chamada glifosato e que a agência determine o banimento desse herbicida no mercado nacional.
Enquanto isso, essas substâncias são vendidas e usadas livremente no Brasil. Agora vamos falar sobre a Convenção da Basileia. Criada em 1988, a Convenção da Basileia foi estabelecida como um meio de acabar com a covarde destinação dos resíduos perigosos dos países industrializados, como os Estados Unidos e o Canadá, aos países em desenvolvimento, principalmente os países africanos e o Haiti, causando inúmeros danos ambientais, em sua maioria irreversíveis. Um dos pontos mais cruciais da questão é que, em grande parte dos casos, os países que recebiam esses resíduos nem sabiam que estavam entrando em seus territórios. Dessa forma, quando os receptores tinham conhecimento do que haviam recebido, eles nem sempre estavam prontos para tratar esses resíduos da maneira correta. Os resíduos, então, acabavam ficando dispostos em qualquer lugar, poluindo o solo, rios, lagos e o ar. E o centro da questão está na diferença de valores cobrados para cada tonelada de resíduos perigosos. Nos países envolvidos, pode chegar a custar entre 100 a 2 mil dólares, enquanto que nos países em desenvolvimento, a mesma tonelada de lixo custava entre 2,50 a 50 dólares. Sendo assim, a Convenção de Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e sua eliminação surge como uma resposta internacional ao pesado ônus que as nações em desenvolvimento suportavam devido à eliminação desses resíduos. Ao aderir à convenção, o governo brasileiro adotou um instrumento considerado positivo, uma vez que estabelece mecanismos internacionais de controle desses movimentos, baseados no princípio do consentimento prévio e explícito para importação, exportação e trânsito de resíduos perigosos. Com a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, artigo 49, foi proibida a importação de resíduos perigosos cujas características causem dano ao ambiente, à saúde pública animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação. Bom, pessoal, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre as convenções e muito obrigada pela atenção.